Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de agosto de 2012, domingo. O verbete é de número 2391. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema voluntário criativo. Agora, a especialidade é voluntariologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a professora Lorera, que está aí muito bem acompanhada. Definição: o voluntariado criativo é a consciência homem ou mulher realizando trabalho ou atividade não remunerada, com vínculo consciencial, instituição conscienciocêntrica e manifestando em atuações tarísticas, pesquisísticas e ou administrativas, ações inovadoras evidentes, uma inventividade construtiva, engenhosidade cosmoética e descoberta de neos verpons, passíveis de reverberar evolutivamente no ambiente e nas consciências próximas. A interfusão do holopensene pessoal ao holopensene da IC predispondo brotar de neoideias. O voluntariado ou voluntário versátil para proposições originais. O exercício da criatividade favorecendo novas criações. A cosmovisão predispondo pensar no novo. O fato de todo voluntário da conscienciologia ter inúmeras habilidades, sendo, na maioria das vezes, criativo. A responsabilidade com as novas propostas. A liberdade e a coragem para criar, amadurecer e expor. Eu li apenas algumas frases, tem mais de 20 linhas aí. Agora, a predisposição do voluntário criativo para a captação de neoideias extrafísicas através da projeção lúcida ou rememoração de paravivências em curso intermissivo. As propostas originais rememoradas dos cursos intermissivos avançados, a aceitação de conceitos originais inspirados pelos amparadores de função, sem recalques, repressões ou negações. Na argumentologia tem a taxologia, com 11 exemplos de proposições conscienciológicas originais em áreas distintas, elaboradas a partir de voluntários criativos, incluindo o propositor da conscienciologia. Na remissologia, dos 15 verbetes, destacamos 5. Abordagem máxima, altabertismo neopensênico, binômio ideia-intenção, paracérebro receptivo e voluntário da conscienciologia. Frase enfática: os intermissivistas multidotados são potencialmente voluntários criativos, havendo, portanto, inconciliabilidade entre o subnível evolutivo e a capacidade heurística pessoal. Você considera importante aplicar a criatividade no trabalho voluntário? Qual o percentual de heurística já aplicado por você nas tarefas voluntárias? Eu lembro que a bibliografia específica tem 4 fontes e a webgrafia tem 3 fontes. Agora, a mega análise aí com o João Paulo. São 20 itens. Descoberta, dinamismo, GESCOM, insight e imagística. Neoideia, neosinapse, neofilia, abstração e elaboração. Inovação, inspiração, solução, inventividade e originalidade. Engenhosidade, neopensenidade, voluntariologia, heuristicologia, interassistenciologia. Agora, o verbete de hoje é o tal, que é um dos 2 que todo mundo atrás para saber, que é trirecepciologia. O argumento é parafenomenológico. Seria bom a pessoa ver com calma a premissa e depois a argumentação, para ela ter uma ideia do que é a trirecepciologia. Agora, questionamento. A verbetógrafa, professora Lorela, como dentro das ICs é trabalhado o medo de rejeição
capaz de aniquilar potenciais criativos. É a fatologia linha nova, no voluntário jejum. O departamento dentro da IC que precisa estar bastante atento a essa condição é o voluntariado. Mas o que eu observo na prática é que o voluntário que queira apresentar suas ideias e manifestar sua criatividade, ele vai ter que desenvolver bastante coragem e enfrentar. Por quê? Porque, no geral, toda ideia nova ela causa um certo rebuliço, porque é novo. Então, às vezes vem uma certa desconfiança, será que isso daí vale a pena? Então, no geral, quem é que tem que bancar as ideias mesmo é o próprio voluntário. Agora, eu não sei se tem algum exemplo de alguma IC que desenvolve melhor isso, que trabalha melhor isso, eu ainda não vi nenhuma proposta específica a respeito. Em sinergismologia, poderia nos informar melhor como otimizar o sinergismo, ativação do lado esquerdo do cérebro, ativação do lado direito do cérebro? Tem um livro que ele traz uma série de exemplos, que é como aprender melhor, desenvolvendo seu cérebro e sua criatividade. É um livro publicado pela Tilibra. Eu tenho aqui apenas uma cópia dele, e ele faz uma série de exercícios. Por exemplo, a pessoa ela começar a pensar num número e focalizando um lado do cérebro, e depois pensar numa letra correspondente. Então, ela faz uma série de exercícios assim, até chegar no número 10, né, e a letra correspondente, e depois ela faz o movimento inverso. Isso é um exercício. Agora, igual a esse, tem vários. Então, antes da pessoa se predispor para qualquer inventividade, ela pode se fazer valer desses exercícios. Em teoriologia, explique-nos, por gentileza, a teoria do investimento em criatividade de Robert Sternberg. Ok. Então, tem aqui uma outra referência bibliográfica. É um livro da Solange Lumulia Wechsler, Criatividade, Descobrindo e Encorajando. O Sternberg, ele desenvolveu uma teoria, ele faz uma analogia com o mercado financeiro. O nome da teoria é Criatividade como Investimento. Então, essa teoria, ela analisa que o bom investidor é aquele que compra uma ação baixa, quando ela está em baixa, e ele vende aquela ação quando ela está em alta. A princípio, todo mundo observa assim, que investidor mais bobo, né? Enquanto está todo mundo comprando quando está em alta, e essa pessoa está comprando quando ela está em baixa, como pode, né? E ele fala que, no caso da pessoa que aplica a criatividade, ela tem a coragem, ela faz exatamente isso. Ela investe baixo para colher alto. Quer dizer, ela coloca uma ideia, aparentemente, que o grupo não vai aceitar muito, e, no final das contas, lá na frente, aquela ideia pode revolucionar e ajudar a mudar toda uma forma de pensamento. Então, essa é a teoria do Sternberg. Professor, quando lidamos com uma consciência que passou pela morte cerebral, mas que o soma se mantém vivo pela conexão em diversos aparelhos médicos, é correto afirmar que nesse corpo não há mais consciência? Que ela passou ou pode ter passado pela primeira dessoma? Se sim, podemos então dizer que a consciência humana vive em constante simbiose com as diversas células e micro-organismos vivos que compõem nosso soma? Essas células do soma humano seriam princípios conscienciais? Você poderia falar um pouco sobre essa relação consciência humana e células somáticas? Olha aqui, células do soma não têm tanta vida. É um processo consciencial que faz parte. Mas existe o princípio consciencial, que alguns deles são como se fosse uma célula mesmo. De modo que o princípio que está em evolução, tudo é possível. Agora, o que é que se passa? Não vamos confiar nesse negócio da consciência estar sempre ali. Não, isso varia de pessoa para pessoa. Tem caso desse aí que a pessoa já está afastada. Outros ela está junto. E há casos, como eu vi lá o caso de um homem que foi enterrado durante muito tempo e ele estava junto do corpo dele.
E outra coisa, o corpo, quando foram ver no cemitério, ele não tinha se desfeito. A própria condição da terra no local não desfez o corpo do cara. E assim tinha um monte de gente naquele cemitério. Agora, nesse caso que eu fui ver, ele estava consciente. Já tinha morrido há muito tempo. Professor, a conscienciologia admite a existência do multiverso, ou seja, mais de um universo intrafísico. Olha, esse negócio de dimensão, a gente admite muito mais do que isso. Mas é preciso de ver, porque esse negócio de falar que é físico ou extrafísico, aí varia infinito. Depende da condição das energias que estão sendo usadas. Tudo é possível. Agora, ó, eu falo sempre em trilhões, tá? Então, por exemplo, onde tem esse dedo, pode ter aí 1 bilhão de dedos, cada um numa dimensão. Tudo cópia desse aqui. Tudo depende do que é. De modo que, hipótese por hipótese, as minhas são um pouquinho mais avançadas que a da astronomia. Ao professor, durante as suas perorações, com a ocorrência desse parafenômeno da trirrecepção, o senhor costuma informar as consciências da presença das outras consciências que elas não viram? Não. Não costumo falar nada, porque se elas não falaram, eu também não vou falar. Agora, se eles tocam no assunto e tem alguma coisa, eu aí esclareço aquilo que eu posso. Esse parafato ocorre por falta de foco, concentração e atenção das consciências ou pela diferença entre as dimensões? Não, são as duas coisas. A coisa mais séria é a diferença entre as dimensões. Agora, a concentração e a atenção da consciência, que está presa ali no processo, também influi nisso. Essa é uma ocorrência habitual para o senhor? Não. Eu não mando nisso. Quando ocorre, são os amparadores que comandam, governam o assunto. Eu sou apenas participante pau-mandado. O arco voltaico pode ser feito na própria pessoa, por ela mesma, é lógico. Nas outras pessoas, como forma de assistência, de quando em quanto tempo deve ser feita. Depende da necessidade, pode fazer o máximo, aquilo que você puder. Há algum prejuízo de saúde para quem o pratica? Sim, se fizer errado. Outra coisa, vai fazer. E às vezes aquela pessoa assistida é mais forte em matéria de energia e é negativa, dá na cabeça. Só der por competência nisso aí, estabelecer um campo, aquela pessoa que tem competência mesmo, que sabe do assunto, senão não vai não. Professor, as crianças normalmente são amedrontadas por adultos ou outras crianças sob histórias de personagens assustadores, com o intuito de conseguir um domínio sobre o bom comportamento delas. O fato é que muitas delas relatam que veem o vulto, o vulgo personagem, ou mesmo ficam com medo de ir a determinados locais devido à possível presença dele. É sabido que muitas crianças têm a clarividência desenvolvida e que consciência energiva se aproveita de tais histórias. Como podemos auxiliar para esclarecer e minimizar o impacto dessas histórias sobre as crianças? Olha, aí é conversar com a turma da Evolucim, que eles já estão aqui, eu já vou falar sobre a Evolucim daqui a pouco. Tem que entrar em contato com ela para a pessoa saber o que se passa. Agora, eu quero só dizer que eu fiz muita experiência com esse negócio de aparição e cheguei à conclusão que era mais fácil eu projetado ser visto por crianças. Então, eu escolhia determinada criança que eu via que era sensitiva e aparecia para ela. Ela via e me descrevia perfeitamente, ela estava me vendo mesmo. Agora, eu não faço muito isso, sou contra o negócio de estar fazendo demais, porque você tem que escolher demais a criança para não criar problema para ela. Porque senão eles vão achar que ela está doida, vão levar no psiquiatra, vão levar no neurologista, até no psicólogo. E ela pode acabar recebendo algumas drogas que aquilo altera o desenvolvimento do cérebro dela. Isso não é bom. Então, por exemplo, eu evito essas coisas por causa disso. Porque a criança, ela acaba falando tudo, né? Mãe, eu estou vendo aqui um homem, olha o jeito dele, como é que é? Começa a descrever, e às vezes descreve a gente bonitinho, do jeito que ele está mesmo. Isso é incrível. Agora, eu já tive um caso de uma criança, que era um menino, que eu vi onde é que eu apareci, como é que foi, depois eu fui lá para ver fisicamente. Aí o menino chegou e falou assim, eu já vi o tio.
Eu fiquei sem graça com o negócio, e a mãe dele junto. Eu já vi o tio. Terrível. Agora, gente, ao professor Valdo, Centro de Autoestudo da Conscienciologia, CAEC, Foz do Iguaçu, prezado professor, cumpre-se informar que na data de ontem, 18 de agosto, a Evolucinha, através de seus 4 voluntários, radicados em Foz do Iguaçu, realizou reunião na sua sala localizada no Discernimento. E outra coisa, então, eles arranjaram agora uns participantes, tem aqui uma série de 10 pessoas que estão trabalhando na Evolucim, de modo que vocês podem começar a ver, as crianças que estão aí interessadas em ver, procurar a Evolucim. Tem uma sala no Discernimento, é só vocês entrarem em contato. Agora, ó, a Aide, a Reinalda, a Lourdes, que está aqui, ali, ó, de Portugal, aquela que fala a patologia, ela. Outra coisa, a Jaqueline Assis, Flávia Tavares, o Tiago Ribeiro da Silva, o Rinaldo Nishirina, Rina. Então, ó, todos esses trabalham aqui, dentro da Evolução. De modo que quem tiver criança que queira ter contato, é procurar essa turma, que eles estão aí para dar uma aula para todos. Agora, ó, eu estou aqui com a higiene consciencial. É a 3ª turma em Foz, conquistando a homeostase no micro-universo consciencial. Vai ser no dia 5 a 7 de outubro. É de sexta a domingo, o curso. O curso é muito importante, esse aqui, e ele vai ser por aí. Onde é que é? Eu não sei onde é que é. Parece que é no Discernimento, né? É local, auditório do CAEC. É aqui mesmo, lá no auditório. De modo que vocês ficam sabendo, isso aqui vale a pena, essa higiene consciencial. Valdo, vamos ver quem é que vai participar. Você quer falar alguma coisa? Só para complementar, essa turma agora já são 3 dias, a gente começa na sexta-feira à tarde. Nessa 3ª turma a gente evoluiu, né, de um primeiro dia, a 2ª turma foram 2 dias, e a quantidade de conteúdo, enfim, várias abordagens que apareceram nas turmas anteriores, nós então abrimos agora com essa 3ª turma. No domingo, nós temos um campo, que é um campo de asepsia intraconsciencial, um campo homeostático, e a proposta do curso é dar para o aluno uma percepção, a capacidade dele identificar um padrão homeostático dentro dele. Ele perceber a ortopensanidade, que é uma ferramenta principal da ProEx, do intermissivista, né? Então, esse que é o foco principal. A higiene consciencial ela é ferramenta pré-requisito tanto para a autoconsciência terapia quanto para a autoconscienciometria. Então, ela vem antes dessas atividades prioritárias aqui dentro da conscienciologia. Então, dia 5, 6 e 7 de outubro, a 3ª turma em Foz. Eu permito que você faça pergunta para a professora Lorela. Lorela, aqui na página 11, Fatologia, a 8ª linha, depois segue na 9ª, o possível incômodo causado pelas correlações novas. Você quer saber se isso existe? Hein? Você quer saber se isso existe? Eu quero saber em geral. Em sei geral? lá. É aquilo que eu comentei no início. Uma ideia, quando ela surge nova, ela causa, primeiro, uma desconfiança, porque as pessoas não sabem ainda do que se trata. E aí, vai dar onde? E no segundo momento, tem aquela sensação de, mas espera aí, tudo que a gente construiu até agora, a gente vai para um outro caminho? Vai mudar o status quo? Vou ter que me mexer, vai ter que pensar de novo. Quer dizer, a nossa tendência cerebral é conquistar um construto e ficar ali, né? E toda vez que vem uma ideia nova, vai ter que fazer um esforço químico, físico, o próprio organismo ele vai ter que se movimentar. Então, pera lá, vamos ter que começar tudo de novo? Sim. Então, a ideia nova, ela é muito similar com o processo evolutivo.
o tempo todo a consciência ela vai estar se movimentando em direção a algo que ela ainda não domina, em algo que ela vai precisar dominar. Daí gera desconforto, tanto para a pessoa quanto para o grupo no qual ela está inserida. Era mais para saber o incômodo, porque ela causa impacto, né? E o incômodo vem junto. Isso. Agora, na teoriologia, só tem uma teoria aqui, né? A teoria na página 12, a teoria do investimento e criatividade, de Robert Sternberg. Essa teoria, ela enfoca que, no geral, funcionários e empresas são considerados bons funcionários à medida que eles fazem o que se é esperado deles, né? Fazem o que geralmente todos fazem, ele é eficiente, tá? E no caso Sternberg, ele já, fazendo analogia com o sistema financeiro, que é aquele investidor que investe numa ação baixa para depois vender ela alta, quer dizer o seguinte, ele vai fazer não só o feijão com arroz, aquilo que todo mundo faz, mas sim fazer proposições novas. O que é investir baixo, uma vez que não é o esperado dele. E às vezes isso pode dar um rumo totalmente novo na empresa, ou vamos pensar na IC, né? Uma nova forma de ver a forma como ela está atuando. Ele vai propor um novo produto, seja um curso, seja qualquer produto. Então, tudo isso vai fazer um investimento baixo, uma ideia que ninguém está pensando, para colher alto lá na frente, né? Tá, ok, obrigado. Lorena, aqui na página 12, lá embaixo, na sindromologia, penúltima linha da página, você pode falar mais da síndrome da jaula pequena? Posso. Essa síndrome eu peguei ali na webgrafia, tem um exemplo lá, né? Verificaram-se que colocavam-se um gorila numa jaula pequena de 6x6 e ele ficava restrito, né, àquele espaço. E depois soltavam ele num espaço maior e o gorila não conseguia sair daquele espaço 6x6, mesmo num espaço maior. Então, isso é uma analogia que às vezes a gente está tão habituado a pensar, né, no usual, no comum, no regular, que na hora que você vai extrapolar, há uma barreira mental, a pessoa não consegue sair do 6x6, né? Então, essa é ela cria o próprio limite, mesmo que você... Por isso que houve aquela pergunta das ICs predispondo um ambiente confiável e tudo. Por mais que você tenha um ambiente favorável para a criatividade, se a pessoa se impõe o limite, seja qual ele for, ela não vai sair do 6x6. Ela vai manter a limitação dela, seja por medo do ridículo, por medo da não aceitação, por autoexigência alta, né? Tudo isso pode limitar e colocar ela numa jaula mental. Talvez o voluntário criativo que você está propondo aqui seja o que vai dar o exemplo para as pessoas extrapolarem os limites, né? Exatamente. Quando tem uma pessoa mais criativa no grupo, tem uma foto que eu vi, uma imagem que eu vi no Facebook outro dia, que mostra o cara brilhando no meio do grupo, lá pelas tantas, todo mundo olha feio para ele, e depois ele está azulzinho igual todo mundo, né? Então a tendência é você traz uma ideia nova, todo mundo fica assim, vai mexer com o nosso status quo, vai todo mundo para cima da pessoa. Então, esse voluntário criativo, ele só dá exemplo quando ele mantém, ele banca. E não só tem a ideia, mas ele também sustenta aquele projeto, aquela ideia nova até o final. Porque muitas vezes a gente até tem pessoas criativas, ela surge com uma proposição nova, mas ela não banca, ela não vai até o final, né? Então, é o freelancer, né? Ele lança na frente, ele faz, movimenta, mas ele dá um passo para trás e... Obrigado. Lorela, aqui na página 12, para patologia, a quarta linha. O item aceitação de conceitos originais inspirados pelos amparadores de função
sem recalques, repressões ou negações. Esclarecer mais? Eu já vi algumas vezes isso acontecer assim, até em dinâmicas, né, que a pessoa está mais coincidida, vem alguma ideia para ela e ela nega. Não, eu estou ficando doido. Veio uma ideia meio esquisita, eu fiquei quieto, né? Não, é meio estranho isso daí. E ela não para ver, né? Peraí, o que é essa ideia? Será que ela tem alguma possibilidade de ser desenvolvida? Será que ela é só um sopro aqui inicial? Será que, né? Assim, acho que a princípio toda ideia ela deve ser levada a sério. Não que você vá já sair na impulsividade e vai levar aquilo, não. Mas ela veio, pelo menos, levar a sério no sentido de anotar, de registrar, de... né, vamos dar um tempo para eu perceber o que tem além dessa ideia inicial. Então, é comum as pessoas se reprimirem e falarem, peraí, isso daqui... Não, eu estou ficando doido. Veio uma ideia muito estranha, acho que estou viajando na maionese, né? Então, é o recalque, às vezes é o medo do ridículo, e assim vai. Lorela. Trinomiologia. Qual item? O último item. O trinômio arcabouço mnemônico, insight e aplicabilidade discernida, né? Um dos itens fundamentais para a criatividade é a memória. Então, dentro do processo criativo, existe um momento que a pessoa ela vai acumular informação para fazer uma proposição nova. Tem um processo mesmo. Quando a pessoa fala, eu vou criar algo, não é que aquilo acontece instantaneamente, ela vai passar vou ler tudo sobre aquele assunto, eu vou ver tudo que existe a respeito, ela vai fazer um acúmulo de informações inicialmente. Se a memória dela não está preparada, ela pode atrapalhar o processo. Então, aqui é o arcabouço mnemônico. Quer dizer, para preparar, para depois haver esse segundo item, que é o insight. O insight ele não acontece por acaso. Né? Não é um dom divino, como alguns autores achavam lá no início. Ele é um resultado de um esforço inicial. Né? E, no final, essa aplicabilidade discernida. Também nem toda ideia está madura o suficiente para ela ser levada à frente. Ela precisa ser ainda elaborada, pensar nos prós, nos contras. Então, aí que vem o discernimento, né? Você aplicar ela, mas refletindo antes de... gente, tive uma ideia aqui, e às vezes a ideia não está tão madura. Lorela, eu gostaria que você comentasse a questão do paradoxo, porque, na minha percepção, o paradoxo, qualquer tipo de paradoxo, paradoxologia, ela é um enriquecedor chave para a criatividade. É nos paradoxos que você vê as ideias criativas surgindo mais, porque a pessoa pegou aquilo que era o convencional, pegou o contrário e conseguiu achar uma terceira posição. Então, eu queria que você comentasse a questão da paradoxologia na criatividade, o poliglotismo também como um fator de criatividade, que eu vejo que é fundamental. Quando a pessoa está estudando outros idiomas, ela começa a fazer associações de ideias em outro nível. E nesse outro nível é que surgem essas ideias. Depois eu tenho um outro comentário também para fazer sobre consim reprimida e criatividade. Você poderia comentar, então, a questão de paradoxo? Paradoxo, quando você fala isso, eu me lembro de um posicionamento do Freud, que ele adorava paradoxos. Né? Porque era justamente a hora que vinha ideias novas. É a fronteira, né? O paradoxo é sempre a fronteira. A gente ia numa crença ou num conhecimento até um ponto, então surge uma vertente que é oposta. Você fala, mas como que isso pode continuar sendo aquilo? Então, isso faz a ciência se mover. E, por outro lado, ele faz remexe o status quo individual, né? Você começa... Esse paradigma se dá assim. Você começa a dar aquele... Peraí, não estou confortável, tem alguma coisa aqui que não estou conformado ainda, eu preciso chegar a alguma
relação nova. Né? Então, eu acho que o paradoxo ele tem a ver com inconformismo, né? Essa coisa de... Inconformismo. Por isso que eu senti falta dele aqui, porque sim, ele realmente faz muita falta na questão da criatividade. Um outro ponto que eu vejo, Lorela, que já é paradoxal em si, é a consciência extremamente reprimida, a consciência criativa. Eu conheço consciências extremamente reprimidas e altamente criativas. Então, elas têm um domínio de criatividade num determinado setor, mas têm um embaraço emocional no outro. Então, essa coisa de associar só a repressão, a desrepressão, a criatividade não funciona. Que existe o paradoxo da consciência reprimida. Você vê nas criações passadas, historicamente você vê isso. Personalidades altamente reprimidas e, às vezes, até patológicas, em certo ponto, e com um nível de criatividade muito bom. Então, queria que você comentasse essa questão. A criatividade, tanto que eu coloquei os dois tipos aqui, né, na exemplologia, criatividade psicossomática e a mental somática, já para mostrar uma categoria, né, ou duas categorias. Mas você, à medida que desenvolve um trabalho e domina uma determinada área, a tendência é a sua criatividade naquela área ser mais desenvolvida do que em outra, né? Que foi o meu desafio em relação à evolução, de aplicar a criatividade na evolução. Porque, a princípio, eu sou designer, mexo com arte, sempre, desde pequena, então, para mim, era fácil abstrair um conceito e transformar em desenho. Abstrair um conceito, mas como é que eu abstraio um conceito evolutivo? Como é que eu uso isso para fazer uma superação pessoal? E como é que eu faço, por exemplo, para chegar num verbete como esse, que é uma outra situação? A gente está falando de mental somática, ela exige criatividade também, né? Então, daí eu acho que explica um pouco isso que você está trazendo, Malo, que é a pessoa tendo lá a sua repressão emocional, mas em algum setor ela está desenvolvendo. Ela é boa, inclusive intelectualmente. Exato. Não é só assim, repressão emocional, criação emocional. Não. Repressão emocional, criação intelectiva. Sim. Então, esse processo que já é paradoxal, a gente precisa entender bem, porque senão a gente categoriza a criatividade assim, pessoa reprimida ou muito emotiva, só é criativa ali. Não tem isso. Tem coisas que são paradoxos imensos. Do mesmo jeito contexto. que eu coloquei aqui no mito, o mito da criatividade ser coisa de artista ou de gente insana, que não é, né? Então, séria nessa questão da insanidade, que é provado que pessoas insanas em nível muito alto, elas não são criativas. Elas não são criativas. Há estudos profundos a respeito disso, mostrando que a loucura não traz criatividade. É justamente a criatura, quanto mais racional e equilibrada e homeostática ela está, mais o nível de criatividade é qualificado. Então, existem mitos nas pesquisas de criatividade horrorosos, que são totalmente difundidos, como se aquilo fosse a expressão máxima da verdade. E os fatos mostram uma outra coisa diferente. Inclusive, a questão do artista e a criatividade, que muita produção artística não tem nada de criativa. São poucas mesmo que você vê que são originais, que tem alguma coisa que realmente traz alguma contribuição. Mas, no geral, são repetências, as pessoas repetem, elas... Né, semana de 22, vamos colocar um urinol no meio da... isso é criativo. Da floresta amazônica. Aí, depois pega fogo na casa da pessoa. Aquilo tudo. Agora, gente, eu queria falar para vocês, nós temos aí o casal ECP3 2013. Vocês não vão falar sobre essas blusas de vocês? Peraí, onde está a câmera? Eu tenho que... vamos ver se aparece lá. Vou ter que virar de costas, tá? Como é que é? Olha só. Aí, ó. Eu vou. O ECP3 é Explica aí. Isso, um evento que vai acontecer agora em 2013, né? Vai ser no ano que vem, mas nós já estamos abertos já estamos trabalhando para convidar as pessoas. Vai ser no dia 19, 20 e 21 de julho de 2013. E nós estamos fazendo esse ECP3 Pro Campus da Infecciologia, né? Então, o ECP3 ele é um curso de campo, né? Um curso que trabalha diretamente com o campo bioenergético e que
antigamente ainda existe, né, o ECP2, inclusive vai ser divulgado no final da tertúlia, e o ECP2, ele é um curso que ele tem pré-requisito, né, embora seja um curso altamente assistencial, ele é aberto à assistência às famílias, às pessoas, né, que estão ligadas a recebendo assistência ali. Já o ECP3 você pode levar a sua família diretamente, né, então a pessoa não faz só assistência direta de longe, ela pode levar o parente, o amigo, então ele é aberto, né, e ele alavanca muito o processo de projetos da Conscienciologia, projetos suprainstitucionais. Nesse caso, vai estar contribuindo para o campus de Infecciologia. Então, nós estamos abertos aí a pessoas que quiserem participar. Desde já estão abertas as inscrições. Nós já temos, até agora, 15 inscritos e estamos com o stand ali no complementário, né? Então, achamos que até o final da tarde vamos chegar a 20. Então, as pessoas que tiverem interesse podem se dirigir daqui a pouco lá para fazer também a sua inscrição. Só complementando, a importância desse momento do ECP3 é a implementação do campus da Infecciologia. E o professor, o EPICOM do curso, o professor Hernande Leite, ele mesmo fez a própria inscrição dele do curso. Quer dizer, ele vai ser o professor e vai contribuir também. E a equipe que vai participar também se decidiram ontem que todos vão fazer a inscrição para contribuir com esse mega empreendimento. Muito bom. E vale um esclarecimento também. O ECP3 significa curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3. É uma grade diferente, porque o ECP1, que é o extensão 1, tem pré-requisito. A pessoa tem que fazer determinados cursos de entrada para poder fazer. O ECP2, que é o extensão 2, também tem pré-requisito, que é o ECP1. Mas o ECP3 ganhou esse nome e ficou popularizado assim, mas ele não tem como pré-requisito nem o ECP1, nem o ECP2. Ele pode ser feito sem pré-requisito. Isso fica para os alunos e tertulianos que estão fora. Lorela, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você fala o exercício de o encontro de situações diferentes enquanto hábito, influenciando novas práticas. Fala um pouquinho disso para a gente. É isso. Quando eu estou realizando uma atividade administrativa dentro de uma IC, o que eu vou fazer? O que estão me falando para fazer só? Ou eu posso estar pensando em dar um diferencial? É isso. A pessoa está sempre pensando, o que eu posso complementar com o diferencial daquilo que já é esperado? Então, é um exercício, na verdade, para a pessoa. Ao mesmo tempo que ela está trazendo proposições novas, ela também está preparando o cérebro, paracérebro, as energias, tudo, para estar sempre aberto para novas ideias. Nessa hora, tem amparo extrafísico, tem amparo de função, aproveita a pessoa porque ela está aberta. Aí dá a impressão que só aquela pessoa tem ideia criativa, mas não é. É porque também ela se abre para um amparo extrafísico até para fazer trazer dicas, trazer ideias, né, para contribuir com o trabalho. Alô. Oi. Alô. Esse verbete é a sua cara, né? Quem te conhece sabe. Muito bom, parabéns. Eu queria perguntar, na página número 12, em ciclologia. Aquele ciclo lá que você no final coloca a verificação. Apreensão, incubação, iluminação e verificação, né? Isso, é verificação. Esse daí é justamente o processo criativo, que eu cheguei a comentar um pouco. Na hora que você tem vem a palavra em inglês, agora a Malu falou de inglês, só vem a palavra em inglês. Pode ser. Você tem um subject, você tem um tema para desenvolver. Target. Nessa hora, é a hora da apreensão. Então, eu vou pesquisar tudo a respeito daquilo, eu vou ler, eu vou me preparar para aquele tema, aquele job, né? Em seguida, vai acontecer a incubação. A incubação ela acontece quando a pessoa ela não está pensando naquilo. Ela se preparou, ela fez a saturação de informação e ela foi ao cinema, ela foi tomar sorvete, ela foi fazer uma caminhada, qualquer coisa. E é justamente nesse período de incubação, parece que ele é um sistema meio autônomo do cérebro, ele começa a trabalhar. E é onde chega a iluminação, ou insight, ou a eureka, sabe?
e descobrir como que eu vou resolver aquele problema, como que eu vou trazer aquela solução. E no final, aqui a verificação. Essa insight, essa ideia, ela orna, né? Quer dizer, ela tem lógica, ela vai realmente ser efetiva? Ou vai ser uma ideia igual aquela que o cara inventou, o carro inflável? Né? O carro inflável, ele poderia chegar, estacionar, aí ele esvaziaria, colocaria na bolsa e ir embora. Só que para ele encher de novo, ele tinha que levar um compressor do tamanho de um carro e deixar na vaga que ele ia. Né? Então, quer dizer, não é uma ideia muito... não resolve, né? Uhum. Isso tem a ver com o teu trinômio, logo abaixo. Você traz o último trinômio ali, o arcabouço mnemônico, insight e aplicabilidade discernida nesse sentido, né? Exato. Tá. E que é a tendência, assim, tem uma característica da pessoa criativa, visto pelos autores, que é a impulsividade. Talvez no sentido, assim, dela se lançar para pensar em novas coisas, né? Só que na hora que ela extrapola isso e não verifica e fica impulsivo o tempo todo, a tendência é vir com doidices, né? Como o professor Amalo falou, né? A pessoa vai jogando ideias insanas também, ela não verifica nada. Né? Uma pergunta para o professor Valdo. Professor Valdo, aqui no seu verbete, o senhor mencionou alguns dias atrás que ia trazer para nós, né? Então, é só um cotejo entre a primeira, a segunda e a terceira etapa. Na primeira, o senhor fala dos neoconstrutos, na segunda, a percepção de uma consciência, e na terceira, de uma outra consciência junto à ideia. O senhor poderia juntar as ideias novamente para nós? Não, a ideia aí varia o que é. Às vezes a gente está falando sobre um assunto, sim, eles vêm com 3 flancos, ou aspectos daquele assunto, que eu não sabia ou que não dei o devido valor. Eu falo tudo na hora. O problema todo é esse. Agora, eles às vezes fazem isso, eu já vi isso acontecer, quando você fala naquele assunto, toca em determinadas pessoas especialmente. Então, é como se fosse uma indireta, indiretíssima, indiretérrima. Entendeu? Sim. Indireta. É ricochete. Okay, agora... Isso tudo eu já vi. Acontece mesmo. Então, por exemplo, às vezes aquela primeira consciência falou aquilo para o fulano, a segunda para a fulana, a terceira para aquele homem que tinha lá, que já estava na hora de sair. Tá. E o senhor pescou, tudo é possível. E o senhor percebeu as 3 ao mesmo tempo. Então, ali é um processo que a gente está bancando a clarividência específica, diversificada. Uhum. Professor, Juderley aqui em cima, nesse mesmo assunto, como seria essa mensagem? Seria uma complementar a outra ou não, distintas? Esclarecer certas coisas que aquelas pessoas estão inculcadas com aquilo. Aquela consciência mais avançada viu. Eles querem ajudar. A gente banca, então, intermediário e fala. Para esclarecer, então. Agora, do ponto de vista geral, quase sempre essas ideias alcançam a expansão do assunto. É importante. Tá. O senhor comentando e a Fava falando também, a ideia que vem que o principal foco é a mensagem, né? O esclarecimento. Eu estou questionando isso porque, ao ler o verbete, o que parece para mim que o principal motivo o principal motivo agora é a mensagem, mas o que chama atenção que é o jogo de dimensões aí. Mas é o que eu sempre me encasquetei com isso. Tá, mas olha aqui, o meu problema que eu levantava a lebre é o seguinte: por que o povo não vê isso? Agora, aquilo é muito instantâneo. Uhum. Então, veja, é um processo pontual de raio laser. Aquela consciência vem diretamente a mim para eu poder fazer. Agora, eu considero isso o máximo. Por quê? Você já pensou que você pode receber essa mensagem em qualquer condição? Olha aqui, pode ter com taquirritmologia.
A consciência está aí, no outro continente. Ela vê aquilo, estabelece aqui o contato comigo, o paracérebro dela vem para cá e eu recebo a mensagem. Isso é o máximo. Entende? Então, isso provou para mim o problema que dimensão não é obstáculo, distância não é obstáculo, tempo não é obstáculo. Okay. Então, a consciência é capaz de superar todas essas variáveis. A ideia que veio para mim é que esse jogo de dimensão vir distintas, um não perceber a outra, é para manter a serenidade ali do ambiente. Não, é porque ninguém está ligando para isso. Não interessa que ela venha perceber. Para quê? Interessante. A mensagem está sendo dada para todo mundo, ela vai saber, ela não precisa saber que a outra está aqui. Uhum. Agora, eu obedeço aquilo que eles mandam, né? Eu sou pau mandado na história. Tá. Agora, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu achei que era o máximo. Eu falei, bolas, isso é o maior extrapolacionismo que eu já passei. Com o passar do tempo, eu vi que aquilo acontecia de vez em quando. Agora, o que é interessante é o seguinte, às vezes vem só duas, mas às vezes são três, e todas diferentes. O que é engraçado é que às vezes uma tem um paravisual de mulher, o outro tem um paravisual de homem, e ninguém está vendo, e eu vejo tudo, porque eles fazem com que eu veja direitinho, para eu ter confiança no que eu estou falando, e eu analisar aquilo. Agora, ó, isso tudo é feito assim, ó. Tudo é dinâmico. Aqui então temos a questão da dimensão, tem a questão da mensagem, só que o senhor no título, o senhor chama atenção para a recepção. É, porque a coisa mais séria é a recepção, né? O negócio mais sério aí sou eu receber isso. Uhum. Isso aí é que é o fenômeno, isso aí é uma loucura. Para mim, isso é um dos maiores fenômenos da minha vida. Professor, mais uma questão. O senhor sempre comentou desse fenômeno que o senhor tinha dificuldade em fazer a nomenclatura dele. É. Quanto tempo o senhor levou isso? Quais as outras hipóteses que o senhor colocou? Não, eu sempre pensei mais ou menos fazer do jeito que está aqui. De recepção mesmo. O senhor teve alguma confirmação agora, com a chanceler? Eu fiz investigação, ponderei, usei outras coisas para ver se falava nisso. Porque isso aqui eu já toquei no assunto, mas escrever não. Uhum. Escrevendo assim, com esse detalhe, é só agora. Isso aqui é a primeira vez que eu escrevo. São daqueles temas que eu já falei para vocês avançado. Agora, por que eu preciso falar isso? Porque eles mesmos já disseram que muita gente aqui está já preparada para passar por esse fenômeno. Então já fica sabendo que ele existe, vê o que é. Isso é um neofenômeno. Lendo o verbete. Eu nunca vi nada disso na parapsicologia, no espiritismo, na teosofia, no orientalismo, nada disso, nunca houve. Entendeu? Ok. O senhor, lendo o verbete, o senhor já comentou que seria praticamente no mesmo ambiente, mas em dimensões diferentes. Aqui eu falo em 5 dimensões. Só que o senhor agora comentou de uma estar em outro local. Então, por exemplo, a dimensão mais grossa é a nossa, é essa aqui, é a minha. A outra logo imediata, que é a de Mener, é a do amparador. No caso aí, o enumerador comigo. Agora, depois, tem as outras 3 dos 3 comunicantes. São 5 dimensões só aí. Okay. Tudo simultaneamente. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para a Lorela, para terminar. Aqui, só um pouquinho, Colares, que eu vou só seguir essa linha que você está trazendo. Professora, então, são contextos encadeados ou são contextos diferentes? São mensagens diferentes que o senhor trouxe, né? Mensagens diferentes, mas todas confluentes, convergentes. Então, deixa de ser diferente. Ok. Agora, o problema de localização de quem está vendo e quem não tem, isso é secundário. Tá. Isso não tem nenhum valor aí no caso. Agora, o senhor disse que algumas pessoas já estão preparadas para receber, para ter esse mesmo fenômeno. O que faz a preparação... Já fica sabendo que esse fenômeno existe, porque isso não tem livro nenhum. Sim. O que faz a preparação é o parapsiquismo e o aspecto mental somático, o estudo, a pesquisa. Mais a pessoa preparada, com o holopensene adequado, sintonizada com isso, preparada porque ideia vier. Senão ela não chega nisso. O que é o holopensene adequado para essa situação? Ela está preparada para
fazer atares através da peroração, do discurso, da fala, da aula. A intenção. Estabelecer a comunicação daquele princípio, alguma ideia. Tá. Isso é muito sério. Lorela. Agora, eu vejo assim, o meu normal, sem esse negócio de dimensão e sem ser distância, isso para mim é comum. Agora, isso aqui que eu estou falando é incomum. Isso é coisa rara. Professor Valdo, eu estava te perguntando, Malo. É um tipo de simulcognição? Para você, único? Simulcognição só para você, para elas não? Não há dúvida que é, mas veja, aí já ficou secundário. Ficou pequeno diante da condição. Ficou pequeno. Por isso que eu também acho que tudo é pequeno, isso dos outros não verem. Entende? Tudo é pequeno. Valdo, em certos cursos isso acontece, né? Durante os cursos nossos. Acontece. Que precisa dar indireta para cá, para lá e para lá. É muito não porroca. Percebe. Eu percebo Eles esse não fenômeno. levam em consideração esses detalhes de curso, de processo parapsíquico. Porque vem 3 respostas de perguntas que não foram formuladas ao mesmo tempo. Tudo que chega perto de mim, eu quero avaliar, quero saber por quê. Eu investigo, eu cisco, eu olho. Agora, é só para você que é simulcognição, para elas não, porque elas não estão ligadas uma na outra, né? Só para você. Quem sabe, só eu. Só você, agora, que você é receptor de 3, as elas não. As primeiras vezes eu consultei o enumerador que está aí junto comigo. Porque quando ele está aqui é uma coisa, quando você está à distância é outra. Entendi. Mas eu vi que ele estava comigo. Próximo. Eu perguntei para ele, assim, eu não vi nada. Interessante. Aí eu. Professor Valdo. Dessa vez eu dei o quinal, passei a rasteira. Você está entendendo? Então isso começou a me chamar muita atenção. Agora, há casos extraordinários, porque você vai direitinho aonde dói. Agora, eu já sabia que a hora que acabasse aquela conversa ali, que algumas pessoas iam me procurar para falar sobre o assunto. É batata. Então, eu falo com a pessoa, olha, tem assistência nisso, que aconteceu assim, assim, assim. Professor? E, às vezes, é uma surpresa enorme para a pessoa. Quanto a isso, não é informação nova. O que é? Não é informação nova. É, quase sempre é nova. Não, eu digo, o que o senhor apresenta aqui, tem falado no Projeciologia? Não, eu já falei nessas coisas, mas agora não com os detalhes que tem aqui. Agora, a informação que é transmitida, ela é nova para aquele contexto, naquele momento evolutivo. Eu ia colocar, professor, a mesma colocação que a Malo fez, porque isso deve ser um fenômeno que já talvez deva ocorrer, mas nós não temos ainda o nível parapsíquico para identificar. O negócio é o seguinte, você é uma antena multidimensional, só isso. Tem de frequência modulada, tá certo? Pronto, aí você está começando a entender o que eu quero dizer. É isso. Ficou mais fácil. Ou pensa que a gente só tem contato através de uma ligação. Não. São muitos arames de alta tensão. A Pilar falou antena de 160 canais. Para finalizar com o senhor, depois eu quero pegar a Lorela uma pergunta, com relação ao nível evolutivo para ter esse tipo de fenômeno. Eu acho que, por exemplo, eu já vi uma dessas da terceira aí, que chegou depois, era evoluciólogo. Seria de evoluciólogo para cima? Eu vi que era evoluciólogo. Ok. Joia. Posso finalizar com a Lorela? Pode. Tá, Lorela, eu acho que talvez tu já deve ter respondido, mas assim, deixa eu tentar novamente. A fatologia, primeira página ali, penúltima linha, o exercício da ativação dos 2 hemisférios cerebrais na produção mental, criativa mental somática. Sim. Uhum. Você já falou, você teria mais algum exemplo além desse que você comentou? Se não tiver, não tem problema, tá? Uhum. Não, no geral, para você ativar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, eu tenho muita abordagem na área do desenho, na minha área do design, que é você começar a usar a racionalidade, né? Quer dizer, sem dar significado para aquilo.
Por exemplo, você vai fazer um desenho ao contrário, você ativa o lado esquerdo do cérebro. E assim vai. É um outro exemplo. Ok, obrigado. Caro professor, tem um parente com 29 anos que há quase 2 anos foi diagnosticado com câncer ósseo, osteosarcoma, na região plantar, que já fez cirurgia e vem realizando quimioterapia há algum tempo, mas apresenta recidiva. Qual a sua opinião sobre a amputação da região afetada e associação com a paracirurgia? Também solicito colocar o nome na sua TENEPS, conforme dados abaixo. Se tem tanta recidiva, já devia ter cortado fora. Isso é que é a minha opinião. Eu sou favorável à cirurgia nesses casos. Gostaria de saber o que o senhor acha do escritor russo Dostoiévski. Terá como relacionar a Conscienciologia com suas obras? E o senhor sabe se ele já ressomou ou não? Eu não sei muita coisa sobre nada dele aí. Eu só já li alguma coisa, mas não sei nada. No verbete do DAC, na última linha da parafenomenologia, página 13, a trirrecepção interdimensional é promovida em função da TARES da Consim. E no adendo o senhor coloca o papel do autoparapsiquismo da Consim. Esses dois fatos, TARES da Consim e seu autoparapsiquismo, entendo como premissas básicas para a ocorrência do fenômeno. Na questão da TARES, as consciências tri-recepcionadas pela Consim identificar diversas assistências a serem feitas que envolvem as 5 dimensões simultaneamente? Sim. Ou essa assistência envolve diversas consciências relacionadas a essas consciências? Ou seria outra coisa? O senhor poderia expandir essas ideias? Não. Tudo isso aí pode ter relação. Agora, o problema todo sério é o seguinte: eles só transmitem a ideia, não visam apenas aquela consciência específica. Eles visam aquele conjunto, aquele momento evolutivo, a situação que está ali. É o holopensene daquele grupo. É isso que eles veem. Porque nunca fica só naquela que praticamente seria vamos dizer, a pessoa alvo daquela mensagem. Sempre tem outras no redor, que é o processo da reverberação da ideia. Como é uma ideia que a gente está levando e dilatando a ideia com o povo, aquilo chama a atenção. Agora, as pessoas quase sempre isso, mexem com o fenômeno, mexem com as pessoas, mexem com a vida delas, mexem com a consciencioterapia de cada um. Isso tudo, então, a gente tem que levar em consideração. Professor, deve ser mais comum, vamos dizer assim. É claro que para entender ele é ultra difícil, né? Teria que ser uma pessoa com parapsiquismo mais aguçado. Mas ele deve ser mais comum em itinerâncias, por exemplo, onde a pessoa está no front da batalha. Mas é que na itinerância não dá o mesmo resultado. Entende? Na itinerância, a consciência não pode fazer como faz comigo. Ela está lá na Itália e manda mensagem para mim. Eu capto na hora. Ou estou falando na Itália para mostrar numa dimensão a distância, que não é aqui. Às vezes a pessoa vem com o itinerante, fica junto, joga energia. Tudo que você pode mesmo assim, ela não consegue transmitir. Então, tudo é preciso de ver como é que é. O processo, uma das coisas mais sérias para a gente entender isso é a taquirritmologia. Eu já tenho tocado muito nesse assunto ultimamente para clarear a situação. A consciência, ela tem mais gabarito de comunicação do que todo esse arroz com feijão que nós estamos acostumados a fazer aqui. Entende? Agora o povo fica tudo fascinado, né? O processo de computação, por exemplo, a verdade virtual, a realidade virtual. Eu abobino isso tudo, vomito para essas coisas. Acho tudo bobinho, ó, desse tamanhozinho. Tudo isso vai evoluir. Tem muito mais coisa acima disso. O problema nosso é a omnivisão da situação. Porque ele é um fenômeno raro para a maioria. Para nós, nesse nível que a gente tem, eu que venho estudando fenômeno há 70 anos, isso é raro. Por isso que eu toco no assunto aqui. Porque os aparadores mesmo falaram para falar todos esses assuntos, esses temas que são avançados. Então,
Aumentar. No dicionário o senhor está colocando... Agora, vocês têm que examinar o seguinte, isso é racional? Isso é lógico? Isso é possível? Agora, isso é possível comigo? Por quê e por que não? Porque se elas não têm noção uma da outra, elas podem estar transmitindo ao mesmo tempo, às vezes. Mas o que é interessante nisso é que não interessa isso aí. Entendeu? Cada um tem as suas capacidades de perquisição, sondagem, de ver isso e ver aquilo por processo de dimensão. Agora, o que se passa? Dimensão, o negócio é dominar o processo. Eu, na minha condição de Zé, fora do corpo, eu sou capaz de mexer com esse processo de dimensão, sair de uma para outra, opção de corpo. Mas eu não tenho, às vezes, uma capacidade igual essa. Entendeu? Eu sou ainda muito assim, grosseiro, rudimentar. Porque a complexidade aqui é altíssima. Você vai ter que prestar atenção em 5 dimensões ao mesmo tempo. O melhor da história é esse último, o terceiro que chega. Essa última consciência. Isso aí é terrível. Raciocina sobre isso, começa a pensar, isso vai te dar uma série de ideias, é importante. Professor de recepção. Professor, aqui é a Rosa. O extrapolacionismo está na consciência, na parafisiologia do paracérebro dessa consciência, né? Isso é que é o pulo do gato, digamos assim, né? Para quem não está acostumado, é o extrapolacionismo. Se a pessoa já aconteceu isso muitas vezes, já não é mais extrapolacionismo. Aqui já faz parte da parapercepção dela. Eu só queria retomar aqui, foi perguntado sobre a ativação dos 2 hemisférios. Eu encontrei uma página aqui do livro, que acho que pode aumentar, né? O livro, só retomando, é Como Aprender Melhor Utilizando o Seu Cérebro e Sua Criatividade. Então, ele tem uma série de passos aqui. Armazene ideias através de leituras, viagens, observações, conversas com pessoas, filmes, etc. Observe tudo cuidadosamente, aproveite como se fosse muito importante o que você está vendo. Esteja presente de corpo e alma naquele instante e ponha atenção no que observa. Cultive uma forte curiosidade sobre pessoas, coisas, lugares, os mais diferentes assuntos. Ser criativo é olhar para as coisas de maneira habitual e enxergar algo a mais. Desenvolva uma percepção aguda. Aprenda a utilizar além dos 5 sentidos. O homem possui cerca de 70 sentidos e não faz uso deles. E nem está falando de parapsiquismo, né? Só está falando dos sentidos. Perceba o que não foi dito. Observe a linguagem corporal das pessoas. Mantenha a sua mente aberta. Não se acanhe em questionar. Faça perguntas instigantes que desenvolvam o seu cérebro. Mude a maneira de ver as coisas. Procure olhar o mesmo problema com novos olhos. Construa grandes ideias a partir de pequenas. Associe, combine, adapte, modifique ideias. Então, são 6 passos aí que o autor sugere. Lorena, Marilza. Oi, Marilza. Tudo? Eu queria que, por favor, você, em fatologia, na 8ª linha de cima para baixo, o possível incômodo causado pelas correlações novas. Sim. Aí, a seguir, você põe o medo da rejeição, aniquilando potenciais criativos, combate a zona de conforto através de posturas criativas. Sim. Eu quero saber de você se aconteceu essas coisas com você e como você conseguiu superar. Tá. Qual é a sua terapêutica para essas situações? A minha terapêutica é estratégia. Então, quando eu vinha com alguma ideia criativa e percebia que o meio não era muito assim receptivo, né? A tendência era eu falar, poxa, mas eu estou tendo uma visão aqui que as pessoas não estão percebendo, né? Então, eu comecei a ter estratégia para saber colocar.
Em que momento? Com quais pessoas? Que dosagem? Então, assim, tem um projeto que eu quero propor. Eu não vou já colocando tudo de uma vez só. Eu já tenho a visão toda, mas aí eu coloco devagar, né? Pera lá. E se? Eu começo a fomentar, né? E se tivesse uma solução para cá? Aí as pessoas começam a abrir um pouco mais a cabeça delas para ver que assim, recepcionar aquela ideia, né? Então, para mim, a ideia mais efetiva e melhor é a estratégia, aquela que respeita também o outro. Porque, às vezes, você vai jogar tudo de uma vez e vai causar uma estranheza e um desconforto de uma vez. Então, a pessoa, a tendência ela é reagir de uma vez, né? Então, vamos com calma, usando o momento adequado para se colocar, a quantidade daquela ideia para se colocar, né? É por aí. Muito bom. Muito bom. Parabéns, viu, pelo verbete. Obrigada. Foi. Sim. Agora, sim, a pergunta para a metógrafa na página 12, ao final da página Sindromologia, você fala da evitação do síndrome da dispersão consciencial. A pergunta é se você pode dar, basada na sua experiência, alguma técnica que utilizou, alguma ideia para evitar essa dispersão, por exemplo, para a pessoa que é muito criativa, tem muita ideia, costuma ter muita ideia. Então, como evitar essa dispersão criativa? É ter o megafoco. É porque se você estabelece qual é o seu megafoco, essas ideias você já vai guardando lá num arquivo do lado, sabe? E vai confluindo tudo aquilo que tem relação com aquilo que você está trabalhando no momento. Mas falou guardando um arquivo, ou seja, anotando e guardando. Vamos não? imaginar que comecem a surgir ideias que fogem do seu megafoco. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está trabalhando, seu megafoco hoje é assistencialidade. Ou é cosmoética, esse é o meu megafoco hoje. Aí começa a surgir várias outras possibilidades, porque você está em uma máquina, né? Você está predispondo seu cérebro para isso. Então, surgiu uma ideia nova, anota e guarda, armazena, não joga fora. Mas você não vai trabalhar com ela naquele momento. Ou aquilo vai ficar armazenado num... Às vezes aquilo lá na frente tem relação com o seu megafoco e você não viu ainda. Por isso que... mas o que eu vejo que ajuda é ter o megafoco, estipular qual que é, para evitar a dispersão. É só uma curiosidade poliglótica. Aí você pôs aqui o voluntário versátil, né? Sim. O voluntário... Pode? Não está ouvindo? Ele está ligado. Estão me ouvindo? Agora melhor. Ele está um pouquinho lento, tem que ter um pouco de paciência. Está brade. O voluntário versátil, você pôs aqui, para proposições originais. A palavra em francês versatile, ela não tem uma conotação positiva. Ela é considerada uma pessoa instável, uma pessoa não confiável, que très versátil é uma pessoa que dá assim, qualquer coisa. Então, ela tanto para cá quanto para lá, ela não para, ela não tem uma fixação. Sim. Entende? Você vê, então, que o significado das palavras em outros idiomas, às vezes, não tem o mesmo sentido. Eu sempre empreguei nesse sentido que você emprega, que é o versátil. É a consim multidotada, polivalente. E lá, versátil significa uma pessoa instável. E é engraçado que a criatividade, ela tem uma instabilidade no fundo, ela tem, né? Tudo é habilidade para a psíquica criativa, que é a mental somática. Ela precisa, mas lá só tem a conotação pejorativa. Então, até que ponto já não é a cultura do povo já quadrada, para não deixar porque coincidir. Tudo tem que ser assim, a pessoa passa diretamente de criança para velho. Então, lá não tem a geração intermediária, sabe? Até uma certa idade é infantil e depois ela vira um senhor,
ou uma senhora já fala assim, já tem toda... A não ser quando ela derrapa completamente, aí sai lá pela tangente, marginal, alguma coisa assim. Mas a cultura só leva para essas duas fases da vida. Então, a pessoa versatil é a pessoa que não para em lugar nenhum, que é instável, não é confiável. Interessante. Lorela, ali na fatologia, na sexta linha, de baixo para cima, você fala: o ato de limitar a originalidade ao envolver-se somente com pendências e tarefas operacionais o tempo todo. Aí queria que você colocasse um pouco da sua experiência, né, no sentido de como que você sai disso, né, e fica mais criativo. Toda vez que eu vejo essa frase, né, eu lembro daquela expressão: você está matando um jacaré por dia, sabe? A pessoa que ela está envolvida só com um problema, tem que pagar a conta, eu só tenho que resolver aquele pepino, né? Sempre assim. Ela não tem aquele momento do relaxar e do sair, olhar a situação um pouco mais de longe, até para ela conseguir fazer uma ação diferente para colher um resultado diferente. Então, ela fica naquele ciclo fechado, né? Só alimentando o problema. Ela nunca consegue sair disso. Olha, eu não vejo outra solução senão uma parada mesmo, uma saída, umas férias, sabe? Às vezes é melhor dar um tempo. Vamos dar um tempo dessa situação. Né? Você podia comentar a sua frase enfática, por favor? Bom, uma característica que eu vejo dos intermissivistas é a genialidade. É bem comum, aliás, eu ainda não vi pessoas com limitação mesmo cognitiva, com uma limitação restringidora, sabe? Pelo contrário, são pessoas extremamente versáteis, né? Pessoas versáteis, geniais, com talentos imensos. Por isso que eu coloquei assim, que eu não vejo como que uma pessoa, uma consim intermissivista, ela ainda pode considerar a possibilidade de não exercer a sua criatividade. Porque à medida que ela tem tantos talentos, tantas inteligências, alguma coisa não está indo bem para que ela não seja criativa. Né? Por isso que é a frase. Professor Valdo. Sim. Quando você comenta sobre a comunicação interconsciencial, multidimensional, onde um percebe todos e os demais apenas percebem um, isso está correto enquanto síntese? No seu verbete aqui. Isso é o quê que você perguntou? Quando você percebe a todos e todos só percebem um, ou seja, todos só te percebem? Só. Tá. Então, o que interliga é o tema? É você que ancora todo esse tema? Não, eles querem, eu sou a âncora do negócio, que eu que estou falando. Tá. Eu que estou transmitindo. Então, eles têm só um alto-falante, que sou eu. Uhum. 3 vêm e falam em condições diferentes. E a frequência que liga todas essas consciências, porque, por exemplo, você pode ancorar e, ao ancorar, vamos dizer assim, todos conseguissem perceber, não só você, mas os demais que estivessem na mesma frequência. Se eles quisessem, mas eles não fazem isso. Uma outra coisa séria, alguns desses, às vezes, não estão ali naquele salão. O salão de convenções que eu estou falando estão à distância. Uhum. Pensa nisso. Esse fenômeno é transcendente para valer mesmo. Super transcendente. Professor Valdo, aqui, ó, só uma sequência, uma pergunta seguindo isso. Esses 3, eles poderiam ter alguma coisa a ver com alguma pessoa que estivesse no ambiente? Isso que eu estou falando. É isso? Eles têm especificamente para determinada pessoa. Uma pessoa. Já houve casos que eu falei assim, eu acho que dessa vez tem gente que vai me procurar, é batata. Entendi. Aí esclarece uma opção de esclarece, coisa. Ele pode estar percebendo alguma coisa. Agora, outra coisa, isso aí mostra
que algumas dessas condições, ou desse fenômeno, dessa ocorrência, ocorre para ficar mesmo encoberto, que eles não querem chamar atenção para aquilo. Então, veja, isso é super inteligente. No meio de 200 pessoas, eu transmiti a mensagem só para você. Isso não é indireta, é diretíssima. Você está entendendo como é que é? Eu estou entendendo por quê. E as habilidades do Zéfiro, por exemplo, que você fala que é esse deslocamento multidimensional, essa facilidade, tem a ver com isso também, Tem. essa predisposição sua? Tem, porque eu entendo o processo de dimensão. Por isso que você percebe a bidimensionalidade. Entendi. Uma outra coisa também que me ajudou muito é o processo da TENEPS e o FIEX. Projeção. Então, eu vejo o meu processo, por exemplo, sair de uma dimensão para outra. Eu sou capaz de chegar no lugar extrafisicamente e eu vejo várias dimensões simultâneas. Você está entendendo? Entendi. E as pessoas não estão se vendo. Isso é pior ainda do que isso aqui. Quer dizer, você... Porque aqui é uma consciência. E agora é aquela condição que você está vendo várias dimensões simultâneas. Você tem, É então... igualzinho aquele que eles tentaram mostrar, aquele negócio do filme, lá na exposição de 1965, que eles estavam querendo mostrar 4 filmes simultaneamente no mesmo lugar. Então, você acompanhava 4 filmes ao mesmo tempo. É isso. Não é fácil. Entende? Mas 4 você, filmes Valdo... com histórias diferentes. 4 projeções. A iniciativa é sua de localizar os emissores. É sua a iniciativa. Nessa situação, o pivô sou eu. Por isso que é que eu tenho isso em grande conta. E, de uma certa forma, o âncora que você falou é a mesma coisa do âncora da televisão, porque ele está recebendo um sinal que vem lá de dentro, ele tem um ponto da produtora dele. Com egoísta. Ele como tem se eu tivesse câmera com um ponto aqui, aqui no meu vídeo, eu não tenho. Ele tem várias, Agora, vários sinais. esse é o motivo que eu não uso esses aparelhos nenhum. Eu não quero perder as minhas condições. Inclusive celular, agora, isso, headphone, é um tudo processo até um pouco aborrecido, antipático. E as pessoas chato, não entendem muito. Mas é só eu que sou assim. Entendi. Os caras falam assim, mas por quê? O senhor tem medo de virar Robocop, qualquer coisa? As bobagens. Eu vou explicar. Tira a sutileza da sinalética, né? Essa é uma coisa bruta, que tira não, e a sutileza. aí eu mostro também que a nossa cabeça sinalética. e a nossa consciência não é uma máquina. Né? O negócio de colocar a máquina na cabeça é um perigo. Eu sempre achei isso. Nossa. Eu estou certo. E olha que eu rachei minha cabeça 2 vezes nessa vida, quer dizer, eu tenho por onde ver e defender a minha condição. A última foi esse câncer na cabeça também, que é outra coisa. Então, como é que fica? O fenômeno, gente, vale a pena pensar. Ele é transcendente mesmo, muito sério. Entende? Muito sério. Uma dessas consciências que falou isso, numa das vezes que falou, ele falou assim, quando tiver uma oportunidade, você explica isso. Isso aí o povo não sabe. Ele tinha razão. Eu fui ponderar mesmo, realmente é uma coisa nova. Entende? Para se atingir a evolutividade consciencial, o que é mais forte? O pensene firme ou o EV? Não, a coisa mais séria mesmo é a pensenização da pessoa. O EV é o instrumento da energia que a pessoa está usando. Mas a coisa mais séria é o pensene. O pensene é mais sério do que a energia. A energia é um dos participantes do pensene. Mas o pensene tem a ideia, tem o sentimento e tem a energia. EV é um dos participantes. Então, não compare com o pensene, que o pensene é 3 vezes mais forte. Quer dizer, 200% a mais. Qual é a importância da promoção da criatividade na CCCI, em sua opinião? Além da prova da imagística, o incentivo ao autorado e à verbetografia, como você vê, a heurística e a verponologia como metas da CCI. Não, tudo isso é importante. Vamos trabalhar com tudo que a gente puder. O que a gente puder fazer para devassar a cabeça dessa turma aí e colocar essas ideias novas, essas neoverpons, melhor para todo mundo. Vamos entrar nisso.
Professor, gostaria de entender a seguinte questão que ocorreu comigo recentemente. Acordei com marcas do corpo, tais como unhadas na pele. Isso estaria ligado a alguma repercussão extrafísica, de algum embate com o assediador? O senhor poderia esclarecer esse tipo de marca no soma? Não, isso aí é assédio. Quase sempre mexe com o processo de umbanda, quimbanda, despacho. Olha bem se não houve alguma coisa com isso. Agora, ó, eu quero só te perguntar uma coisa, você não falou nada. Você estava sozinha no leito? Isso é importante a gente saber, não está falando nada aqui. Eu estou falando se você estava sozinha, porque se tinha gente, às vezes um homem junto, ele às vezes está... tudo é possível, vocês sabem como é que é isso. Alcova é um negócio. Nós queremos saber se a alcova estava aberta ou blindada. Como é que é? Atendendo aos pedidos, foi marcada a nova turma do curso Teática do curso pessoal de Cosmoética na seguinte data: 16 a 18 de novembro de 2012, módulo 1, e 1 a 3 de fevereiro de 2013, módulo 2. Os alunos precisam participar dos 2 módulos. Os interessados devem deixar seus nomes na recepção do CAEC. Turma com apenas 15 vagas. Gente, o curso é Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Tá certo? CPC. Vocês entenderam bem, né, o recado que está sendo dado aqui. Valdo. A data, 16 a 18 de novembro desse ano, módulo 1. 1 a 3 de fevereiro do ano que vem, módulo 2. Os alunos precisam participar dos 2 módulos. Valdo, foi colocado ontem, aqui Mariusa, foi colocado ontem aqui na frente a lista, hoje já está preenchida, e eu coloquei 20, conversei com a 20 vagas, e a Cristina vai pensar em... não, só são 15 mesmo? Não? Então tá bom, então vou tirar lá. Então tá bom. Bom, então já está praticamente pronta aí, tem poucas vagas. Eu não sabia que tinha uma lista, então provavelmente eu estou fora dessa lista. Só que fosse outra lista, então tem vaga lá. Tem vaga. Eu assinei no 14. Você tem alguma coisa para falar? Qual livro você trouxe? Você já falou nele? Fala aí, mostra para tudo. Na época que eu estava fazendo a monografia, eu não encontrava nada. Esse livro ele é muito bom, porque ele reúne o pensamento de vários autores lá atrás e um trabalho de desenvolvimento em sala de aula da criatividade. Então, ele é voltado para a educação. O nome dele é Criatividade, Descobrindo e Encorajando. Então, assim, tem muitos autores, professores no geral, que acreditam que ou a pessoa ela é criativa, porque ela nasceu assim, é um dom divino, né? E se ela não veio com esse dom divino, então, né, paciência. E esse é um dos poucos livros que eu achei que ele vai na contramão desse pensamento. Ele estimula, ele faz exercício em sala de aula, ele muda, né? Ensina a ciscar. Ensina a ciscar, exatamente. Cria um ambiente positivo para a pessoa poder criar. E outro livro que eu achei algum material interessante é aquele da Olds Papalha, do desenvolvimento humano. Ele conta a história de eles foram avaliar todos os alunos que passaram por uma professora pré-escolar. E eles acharam interessante que, na adultidade, todos esses alunos tiveram sucesso na vida. E eles foram analisar essa professora, que ela era a única que dava um ambiente propício para a criatividade. Ela dava liberdade e estimulava isso em sala de aula. Então, olha a importância do docente no estímulo na criatividade, né? Para criar um ambiente propício, de segurança, de
O problema é a gente arranjar os professores que não são a turma do Fidel Castro. Exatamente. O Fidel Castro castra todo mundo. Mas mais de 50 anos que ele está na ditadura. Então, veja, é o nome mais adequado. Fidel Castro. Quer dizer, ele é castrante, castrador. Pois é. Tem muito professor assim, tipo Fidel Castro. Tem muito. Na minha área... Fiel à castração. Na minha área do design, tem competição. O docente, ele compete com o aluno. É bem interessante isso. Então, ele quer ser mais criativo, ele quer ser mais talentoso que o aluno, e ele já vê o aluno enquanto um competidor dele. É interessante. Eu não sei se isso acontece em outras áreas, mas eu sei que no design isso é bem comum. Então, ele quer ser melhor que o aluno. Ele não quer ajudar o aluno a melhorar, né? É bem interessante. Muito bom. Como é que chama o livro? Fala aí para a turma. Tá, Criatividade, Descobrindo e Encorajando. A autora é a Solange Múlia Weschler. Ela se baseia muito nos trabalhos do Torrance. Né? Então... Torrance. Ele não era tão criativo. E ele desenvolveu bastante coisa, assim. Talvez por isso, né? E o livro ele tem exercício. Torrance. De analisar, de criar métodos, mas ele próprio, no ensino da criatividade, ele não é criativo. Isso é um paradoxo tremendo. E ele muitos autores de criatividade não serem criativos. Ele criou um monte de testes, exercícios... Bacanas. E métodos, sim. Trouxe bastante coisa. E o que mais que é interessante? Eu acho interessante também assim, os pensamentos lá, assim, por exemplo, falar que a criatividade tem a ver com a genética, né? Então, isso já é um limitante também, já entra nessa linha de quem nasceu assim, nasceu, quem não nasceu, coitado, deixa para lá, né? E é uma abordagem assim, a gente tem que ver que a consciência ela tem mental soma, e mental soma, uma das características dela é a criatividade, a inventividade. Verponologia. Lorela. Pode falar. Posso? Lorela. Juderley. Você passou pela experiência no processo criativo, de colocando e jogando ideias assim, tipo brainstorm, e geralmente as pessoas que estão do lado, ela tem o perfil de castrar, de bloquear, de ser antípodas. Tem quando eu vou fazer brainstorm, eu acho tão engraçado que eu já falo assim, vamos eliminar o senso crítico. Todo mundo me olha feio, né? Como assim a gente vai eliminar o senso crítico? Agora sim. Né? Agora é o momento de jogar ideia. Pode ser ridícula, mas se você não deixar a coisa fluir... Eu justamente ia perguntar isso para você, como você reagiria a essa postura. Eu tive muito problema assim no campo profissional. Então, é que não há ainda, acho que a gente tem que ter paciência mesmo, não há ainda a cultura, né, do brainstorming. Ainda as pessoas têm receio de jogarem uma ideia absurda e serem ridicularizadas. E até você conseguir ter a habilidade de criar um ambiente de confiança e falar assim, pode falar a maior batata que ainda vai ser aceito. Até daqui 30 minutos vai ser aceito. O brainstorm é isso, precisa ser. É bem precisa isso. ser. Eu já fiz muito e sempre dá certo. Tem que ser bem feito. Sim. Agora, a primeira coisa é não ter julgamento. A pessoa dá tábula rasa e vem toda a ideia que ela tem, ela coloca. Ela joga. Então, assim, o processo é de vômito. Isso, boa. E quando eu fazia isso com meus alunos, eu fazia isso em sala de aula, eles se sentiam, depois que eles conseguiam fazer, numa euforia. Você está rindo, mas veja, o processo é escatológico, mas é perfeito. O vômito tem relação com o processo cerebral, não tem? É vômito, é vomitivo. Tem que vomitar tudo que você tem aí. Solta. Saia desse corpo que não te pertence. Lorela, o processo é esse. Essa questão da criação, você já vinha fazendo pesquisa a respeito, parece,
antes do verbete, o que te inspirou foi fazer a pesquisa? O que me inspirou a começar a estudar criatividade foi uma qualificação docente lá no campus Saquarema, em 2004. Tinha um laboratório que é sobre Trafor. E a gente parava, trabalhava energia e fazia um rapport com o amparador para começar a fazer o levantamento dos trafores pessoais. E quando eu estava lá no meio do campo, me veio assim: você é criativa, só que está em subnível. Aí eu falei, poxa, além de ver o trafor, mas já veio com a cachapada depois, né? E aí eu fui estudar, falei, tá, o que eu estou usando da criatividade, o que é essa criatividade e por que ela está em subnível? Aí eu fui começar a estudar, aproveitei a pós-graduação para estudar criatividade, aí eu aproveitei a sala de aula, né, como laboratório, eu com os alunos, para fazer e entender mais, né? E aí foi interessante, porque a criatividade enquanto atributo e tem a criatividade enquanto resultado de produto. O resultado em si, né? Seja uma GESCOM, seja um produto mesmo, um material. Então, aí comecei a fazer as extrapolações, né? Como é que eu faço o uso desse atributo, mas para a minha evolução, né? Você chegou a pesquisar, alguma pesquisa de campo no nosso meio aí? Aqui na CCCI? Na Conscienciologia em geral. Não fiz. Não. Eu fiz. Mais é baseada nos livros. Né? É mais em sala de aula. Assim, eu tive um caso de um aluno que é bem interessante na faculdade. Ele tinha muita vontade de ter resultado no trabalho dele. E nas nossas conversas de bastidores com os professores falavam assim, não, fulano, eu já tentei, Lorela, não tem jeito. Então, assim, isso mais me estimulava a fazer alguma coisa do que o contrário, né? E foi bem interessante que o que ele tinha mesmo era a tal da repressão. Então, a gente começou a trabalhar juntos. Vamos lá, você chegou a 80%, vamos mais. Você pode mais. Nessa de estimular, o cara assim desenvolveu muito. E ele se sobressaiu em relação à turma. Então, cada um vai ter uma questão, né? Mas, assim, lidar com o aluno é um laboratório muito bom. Toda vez que eu sonho que estou em casa ou perto de casa, parece que o ambiente é escuro, cinzento, como se fosse um ambiente nublado. Já quando estou fora desse ambiente, o lugar é claro, como se fosse um dia de sol. Isso significa que o ambiente na região está problemático? Se sim, o que dá para fazer? A propósito, já é a 4ª vez em minhas lembranças que sonho com uma pessoa parecida com o senhor, sempre nesses ambientes claros. Quem é esse homem? Amparador? Não. O melhor é você registrar essas coisas e ver o que tem. Qualquer coisa, os amparadores vão mostrar para você o que você deve fazer e o que é que pode esclarecer sobre esse fenômeno. Agora, anote tudo, mesmo aquilo que você não entender na hora ou que você não deu tanta importância. Agora aqui, para a verbetógrafa, na Fatologia, página 11, 12ª linha, poderia comentar a criatividade nas recins? Tá, criatividade nas recins. Eu tenho lá uma determinada postura, às vezes um trafal, preciso desenvolver uma nova habilidade que eu não tenho, e eu vou buscar achar meios para o desenvolvimento disso. Aí surgem técnicas que eu mesma vou criar, essas técnicas ainda às vezes não existem, eu tenho que considerar o meu perfil, o meu temperamento. Eu não posso simplesmente pegar uma técnica que já existe e achar que aquilo vai resolver a minha superação. Então, exige criação de técnicas, exige criação de novas abordagens, até a pessoa realmente estabelecer um novo comportamento, uma superação de algum traço. Na Sinergismologia, página 12, final da 1ª linha.
poderia abordar o sinergismo, a ativação do lado esquerdo do cérebro, a ativação do lado direito do cérebro. Fala de novo, que é outra pessoa. Tá bom. A ativação... Tá chegando agora, é retardatário. Ah, tá bom. Então eu vou citar... Retardatário teletertuliano. No final. Acabou de ligar, sabe, o aparelho agora. Eu vou de novo o livro, tá? Eu vou sugerir aqui o livro Como Aprender Melhor Utilizando o Seu Cérebro e a Sua Criatividade. Existem uma série de exercícios de sincronização dos hemisférios. Então, cada hemisfério ele tem um foco, né? O hemisfério direito é mais intuitivo, mais criativo, o esquerdo é mais racional, mais lógico. Só que na criatividade você precisa de todos os atributos, tanto que não só vai aprender ideias, como vai acumular essas ideias, vai, enfim, fazer todo o processo criativo, ter insight. Então, você precisa mesmo da ativação dos dois hemisférios cerebrais. E tem um exercício aqui que ele faz, aliás, tem vários exercícios, mas tem um aqui que ele, você pega e começa a pensar. Número 1, focalizando um lado do cérebro. E foca o outro lado e letra A. Número 2 e letra B. E número 3. E vai fazendo esse exercício aí um tempão. Depois você para e vê como é que ele vai reagir. Então, é uma forma de preparar o cérebro para fazer uma criação nova. É um exercício que ele propõe. Em Trinomiologia, página 12, segunda linha, poderia relatar o trinômio, arcabouço mnemônico, insight, aplicabilidade discernida. Tá. A criatividade, ela é muito difícil dela acontecer sem a memória. Por isso que está escrito arcabouço mnemônico. Então, no primeiro momento do processo criativo, a pessoa começa a fazer o acúmulo de informações. Esse acúmulo de informações armazenadas na memória, eles vão auxiliar para chegar no insight ou na iluminação, na ideia original, né? Peraí, que eu perdi o... Tá. O insight aqui é o segundo item. E, no final, a aplicabilidade discernida. Uma vez que você chegou ao insight, você vai discernir se aquela ideia ela é viável, aplicável, vale a pena. O ACPIP, né, professor Valdo? É cosmoético, é interassistencial, proexológico, enfim. Obrigada. Agora, há umas coisas estranhas, né? Esse nosso amigo que mandou essas perguntas agora, que tem essa do meio, que se já tinha falado alguma coisa, a hora que peguei o negócio com as coisas, parecia que ele estava chegando agora às 2 horas, por causa do almoço que demorou, ele estava com o negócio, estava com o almoço. É bem possível, se eu pudesse, eu ia entrar em contato com ele para saber. Para saber. Entendeu? Bom, o que eu tenho que ver com isso? O que é isso? O que isso tem que ver comigo aqui nessa hora? Não estou vendo nada. Mas eu vi direitinho que ele custou a ligar para a tertúlia. Você está entendendo como é que é? Só lá para as 2 horas que ele pôde entrar. É bem possível que tenha acontecido isso. Lorela, acontece mesmo. Posso? Agora, eu senti pela ideia que estava aí para falar para você. Página 12, Sindromologia. A primeira, libertação da síndrome da janela pequena. Da jaula. Da jaula pequena, me desculpe. Você pode comentar, por favor? Posso. De novo. Posso. Verificaram, né, que o gorila, né, um gorila ficava numa jaula lá de 3x3 e ele ficava preso só andando naquele perímetro. Depois de alguns anos, libertaram o tal gorila e colocaram num lugar maior. E o gorila não saía do perímetro dos 3x3. Então, essa é a síndrome da jaula pequena, que muitas pessoas fazem com seu próprio cérebro, né? Ela já tem um ambiente favorável, já está tudo certo, ninguém vai vaiar ela pode falar o que ela quiser, mas ela mantém, né, aquela limitação nas abordagens dela. Escuta, eu quero também explicar que isso não tem nada a ver com a Adele, nem com a Arlene, tá? Ah, tá bom. Eu fico aqui pensando, com relação a essa limitação autoimposta ou do meio, seja lá o que for,
E quando você faz um brainstorming, se o brainstorming ele é só também limitado, como o exemplo que você citou de um aluno e você sugere que ele se esforce um pouco mais, quer dizer, ou seja, avance um pouco mais naqueles limites. Você tem alguma outra sugestão de forma de trabalhar para que a gente possa, no caso eu, ou qualquer outra pessoa, possa avançar nos seus limites? O brainstorming ele é bem desrepressor. Eu via, quando a gente trabalhava o brainstorming com os alunos, depois que rompia essa barreira inicial, né, do senso crítico, depois gerava muita euforia. Né? As pessoas ficam mais assim, consegui falar alguma coisa, não aconteceu nada, né? Não levei nenhum tapa na cara, ninguém... Porque o que eu vejo assim, muito na minha área e nas conduções que eu vi de brainstorming, é que você tenta alinhavar todos os temas, tentando fazer o aproveitamento máximo de tudo aquilo que foi possível, como uma técnica de acolhimento, de inserção e de até mesmo percepção ampla de um determinado tema. Mas aqui você está dizendo assim, olha, ouse a tal ponto de ser ridículo, seja ridículo também. O professor Valdo falou uma palavra que eu achei bem interessante, vomita. Vomita, vai lá. Não, porque o vômito, por exemplo, uma pessoa que tem meningite, uma das manifestações que tem, que é sintoma que mostra que ela tem meningite, ela vomita. Dá uns processos de... Você está entendendo? Por causa do cérebro. Agora, veja, no brainstorm é justamente isso. É do cérebro também. A pessoa que está pensando, ela está raciocinando. Tem que sair. O processo Agora, veja, as mulheres, às vezes, têm dificuldade para desovar os rebentos. Isso já é em outro lugar, já não é mais no cérebro. Agora, veja, na questão do cérebro tem homens e mulheres. Então, o homem, para desovar, às vezes, é problemático. Ele tem que saber mexer com isso na cabeça. É uma desova. Entende? Eu, por exemplo, eu percebi que alguns contingenciamentos e instâncias, as mulheres, no brainstorm, eram melhor do que os homens. Até que ponto que seria devido à gravidez? Tudo é uma coisa para se pensar. Nunca eu vi ninguém fazer isso. Nunca vi ninguém fazer essa pesquisa. Eu falava nisso. Olha como é que é. Brainstorm é uma grande coisa. Eu já tirei muita vantagem disso. Professor, aqui achei. Eu não sei agora identificar exatamente quem foi, mas foi uma pesquisa alemã que disseram que a mulher, após gerar e após ter filho, ela passa a ter uma cognição maior, uma inteligência maior instintivamente, porque ela trabalha partes do cérebro como atenção, vigilância e diversas coisas assim, alternadas que a faz evoluir. É isso. Mas você está entendendo? Na questão que eu estou falando, eu entendi, o parto da ideia e o parto de uma criança. Eu entendi. O homem não. Se a mulher está acostumada a doar na questão de parto, que é deliverance, quer dizer, o processo do parto propriamente, ela parece que fica predisposta a doar o processo da ideia que vem. Exatamente. Agora, isso é uma coisa que precisa pesquisar para ver que hormônios que entram nisso, qual a condição aí, vamos dizer assim, de repetição, né? Perguntaram para mim, quando fica pronto o seu livro? Aí eu falei, ele está de 8 meses. Ele vai ser parido aos 9. Entendeu? Eu entendi que a ideia. Você já participou de alguma sessão de brainstorming? Não. Pois é, sabe participar para a gente ver como é que é. Isso aqui é importante. Vamos lá, vamos fazer uma aqui. Eu já fiz isso demais. Não sei, eu acho que sim. Tem que ter uma pessoa que anota tudo com calma. Isso tudo é importante. Às vezes é bom até fazer gravação, tudo isso eu já fiz. É bom, é verdade. Dá muito resultado, o brainstorming. Aqui nesse livro, ele fala que a criatividade ela é andrógena, porque não tem muita diferença entre o homem e a mulher, até onde eles chegaram nos estudos. As características são as mesmas. Lorela, agora o processo é a desova. Desova, o vômito e a desova, pronto. Você chegou a fazer
Você chegou a fazer alguma diferenciação entre a criatividade mais primitiva, mais de inventar uma tampinha de garrafa, da criatividade mais séria, mais pró-evolutiva, que reverbera, como você trouxe Na argumentologia, eu fiz a distinção entre a psicossomática, já ligada com as artes, a arte pela arte, enfim, e a mental somática, a Verpon, né, o detalhismo, a elaboração mais evolutiva. Que é a que fica mais, né? Fica mais marcada. Ela é nas mais pessoas. evoluída, né? Ela é desafiante, não é criatividade para resolver uma solução ali. Não vou dizer que é fácil, mas assim, que é desafiante, a mental somática ela é bem mais. Agora, eu penso que na questão da criatividade, a pessoa que faz a tábula rasa da cabeça sempre ganha mais. Porque ela abre as antenas para o cosmos. Você está entendendo? Há uma recepção geral. Ela não fica siderada ou condicionada a uma linha só de comunicação. Ela abriu para o cosmos. Isso aí é que é importante. Por isso que no brainstorm o ideal é isso. É a pessoa fazer tábula rasa, não fazer julgamento de nada, falar aquilo que ela pensa, aquilo que vem. A inspiração, intuição, seja o nome que vai dar para isso. É aquilo que assoma, ou assume, ou reflui dentro da cabeça dela. Ela falar aquilo que ela pensou. Isso aí é importantíssimo. Agora, o brainstorm, para mim, ele tem valor do jeito que é que tem a prova da imagística, na questão da associação de ideias. Agora, com o tempo, eu acho que seria bom, a turma que se interessa mais pelos processos psicológicos, era fazer teste de cada um desses atributos mentais. Entendeu? Do ponto de vista grupal, coletivo. Isso vai ajudar na questão da escrita, de desenvolver o processo. Isso aí teria que ser a Conscius, entende? Ou a turma da Regina, aquela turma que está estudando eles, eles são dentro. A Regina. Também seria bom. É verdade. Agora, ó, Lorela, mas sem verbete de você não é nada. Vê o que quer que você faz. Você é boa, entendo assim. Você já tem algum já na bica? Já. Tem mais? Tem. Tá. E agora estou sempre perguntando se está na bica. Se não tem, na bica. Vamos descascar com a pessoa. Está na bica, está certo. Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 103 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Os recados de hoje são da Mércia sobre o curso Poliglotismo Parapsíquico, a Verônica sobre viagem da IAC, a Eliana sobre CP2 de Foz, o Márcio sobre CP3 e a Marta sobre o simpósio de proexologia. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Como nós noticiamos durante este mês, nós temos hoje um sorteio extra do programa Amigos da Enciclopédia. Então vamos divulgar o resultado que nós fizemos o sorteio há pouco aqui durante a tertúlia. Então primeiro são 2 vagas patrocinadas pela OIC. Então nós temos a 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis, que ocorre de 31 de agosto a 9 de setembro. Então a Vera Lúcia Rocha Pereira de Belo Horizonte é a ganhadora. Vera Lúcia Rocha Pereira de Belo Horizonte. A outra vaga patrocinada pela OIC é no curso Imersão Progessoterápica, que ocorre de 31 de agosto a 2 de setembro, também aqui durante a 5ª Semana da Saúde. O ganhador é Giovanni dos Santos Fernandes, do Rio de Janeiro. Giovanni Fernandes dos Santos, do Rio de Janeiro. E a terceira vaga aqui é um curso patrocinado pela Pré-IC Verbetografia, que é o Verbetografia à Distância, EAD, que começa no dia 23 de agosto. Então, a ganhadora é a Dinorá Ferreira Gama, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Dinorá Ferreira Gama, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-lo para atividades da ACIP do próximo final de semana. No dia 25 de agosto, no próximo sábado,
A partir das 15 horas, teremos uma aula aberta com a professora Lourdes Sá, que estará falando sobre o tema Educação Despertológica, como a infância influencia a desperticidade. E no domingo, dia 26, teremos o curso Poliglotismo Parapsíquico com o professor Otto Mendonça. Maiores informações e inscrições poderão ser feitas na sede da CIP, no Polo Discernimento, a partir das 15 horas. Lembramos que a atividade do sábado, a aula aberta, é gratuita. E o curso de domingo tem um investimento de R$ 80. Agora, esperamos você até lá. Boa tarde a todos. Gostaria novamente de repetir o convite para vocês participarem da viagem IAC 2012. Este ano estaremos visitando Itália, França, Finlândia e Portugal. Temos uma série de pessoas que estão em processo de decisão ainda e nós ainda temos vagas reservadas em todos os hotéis, o que deve mudar daqui a pouco, já que é uma temporada que tem uma certa procura para visitar esses países. Nós estamos também com uma novidade com relação a essa viagem. Como vocês sabem, a viagem ela termina em um curso de campo no campus da IAC em Portugal. E em essa oportunidade nós teremos um avançado 2, que é o equivalente ao SCP-2 aqui no Brasil. E a EPICOM será a professora Cristina Aracaki. Então, essa viagem ela realmente está trazendo novidades. Nunca antes visitamos a Itália com a viagem retrocognitiva. E também para aqueles que tinham manifestado interesse de ir na Finlândia, só avisar que como a gente precisa variar um pouco esses roteiros, nós não estaremos voltando à Finlândia provavelmente nos próximos 6 anos. Então, essa é uma oportunidade que vocês não podem perder. Se vocês têm alguma dificuldade de data, ou às vezes até com o parcelamento, precisa de alguma ajuda, vocês podem entrar em contato e a gente vai tentar ajudar com tudo que seja possível. Para qualquer informação adicional, vocês podem entrar em contato com o e-mail brasil@iacworld.org ou então brasil@mundoiac.org, né? O telefone de contato é o 45 8404 5923. Então, esperamos contar com sua participação e até lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o ECP2, que vai acontecer agora em setembro, nos dias 21 a 23, com o nosso professor Moacir Gonçalves, que tem sido identificado até nossos últimos estudos como nosso amigo raríssimo. Gostaríamos de evidenciar também que o ECP2 ele tem um grande diferencial na questão dos trabalhos de autodesassédio e de heterodesassédio, pois as equipes intra- e extrafísicas estão aí com uma maturidade bastante grande, de mais de 20 anos de trabalho dentro desses campos do ECP2. Nós sabemos aí também que temos nossos 3 anos de desperticidade, e esse é um dos cursos que evidencia claramente os processos que nos faz alcançar o processo da desperticidade. Nós gostaríamos de convidar vocês, tertulianos e teletertulianos, e as pessoas que se interessarem, podem entrar em contato com a gente pelo telefone, o 045 2102 1448, ou nos procurar aqui dentro mesmo do Tertuliário. As inscrições são feitas na sede mundial, aqui em Foz do Iguaçu, ali no Discernimento. Então, estão todos convidados e vamos fazer parte do grupo de assistência e reurbanização aqui de Foz do Iguaçu. Obrigada. Em nome da Sinvex e da equipe do ECP3, eu gostaria de convidar a todos a participarem, a se inscreverem, né, antecipadamente no curso ECP3, que será um ECP3 Pro Campus de Infecciologia. Então, esse curso ocorrerá no dia 19, 20 e 21 de julho de 2013. Mas as pessoas que têm interesse em participar e puderem se inscrever, agora está com um desconto bem grande, de 25% na inscrição, pode ser parcelado. Esse curso é um curso bastante conhecido, né, e que é um curso que ele alavanca projetos suprainstitucionais. Então, é uma atividade imperdível, bastante interessante para todos que querem fazer o desassédio bioenergético e também trabalhar com a qualificação bioenergética. Então, esperamos você lá, inscrições na Sinvex, e hoje, especificamente, nós estamos também com stand aqui no Acoplamentário, no auditório. Quem quiser participar, pode estar se inscrevendo lá. Obrigado.
Boa tarde a todos. Nós queremos convidar as pessoas que se interessam pela PROEX, e no caso são todas as pessoas que têm ligação com a Conscienciologia, Projeciologia, para o 2º simpósio de Proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro. Nós vamos ter 16 apresentações, são 4 mesas de debates. Uma das mesas de debates, a primeira delas, nós vamos ter 3 conferências, que são o autodiagnóstico evolutivo e a construção de um plano de ação. A avaliação de uma ferramenta vai ser proferida pelo professor Caio Polizel. A segunda conferência é TENEPS, meta prioritária na PROEX, professor Wildenilson Signorini. E a terceira dessas conferências é fase acabativa existencial, longevidade e PROEX, professora Beatriz Tênios. Então, os temas estão bem variados, são várias temáticas relacionadas com a PROEX, e é uma oportunidade bem interessante para que todas as pessoas possam trazer as suas dúvidas ligadas à PROEX, ou então às especialidades que os pesquisadores vão estar apresentando. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652, e as informações estão no site da Apex. Essa programação você pode encontrar no www.apexinternacional.org. Obrigada e até logo. Para amanhã teremos o verbete Prodometria Anticonflitiva. A especialidade é a autoconsciencioterapia, de autoria da professora Ellen Quintela. Obrigado pela sua presença e até amanhã.